Olá, meus amigos, como vocês estão? Tudo bem com vocês? Por aqui, professor Conrad, e hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre o coronavírus. Eu quero dar algumas atualizações e eu quero dizer que eu mudei o modelo e já já eu vou explicar por quê. Logo depois da vinheta. Muito bem, vamos aqui já para os nossos slides e eu quero passar algumas atualizações a respeito das últimas notícias a respeito do coronavírus. Essas notícias eu peguei ontem, que inclusive eu ia até gravar um vídeo ontem para mostrar a evolução do nosso modelo, mas eu acabei descobrindo algumas coisas, eu verifiquei alguns probleminhas e por isso eu decidi mudar, principalmente depois de uma dessas notícias aqui, eu decidi mudar um pouco a forma como a gente está construindo o modelo, tá? Então, algumas informações importantes a respeito do coronavírus é que já existe uma preocupação, basicamente em nível mundial, de evacuação dos moradores, principalmente das áreas mais afetadas lá da China. A gente tem Japão, Estados Unidos, Índia, Alemanha, Coreia do Sul, França. Eles estão querendo retirar a, os seus habitantes, né, e os funcionários dos consulados, eles querem retirar lá da China, Hong Kong também. Eles disseram que a partir de quinta-feira, trens e barcos entre Hong Kong e China serão suspensos e que o número de voos será reduzido pela metade e as autorizações para viagens pessoais não serão concedidas. É uma informação relevante. Agora, essa informação aqui é importantíssima. A OMS corrige e eleva o risco do coronavírus de moderado para alto. O que significa isso? A OMS estava falando em termos globais de um risco moderado e um risco altíssimo, né, elevadíssimo para a China. E aí eles fizeram essa correção. Eles falaram que não foi bem isso, não, a gente não conseguiu se expressar bem, porque até então o nível de risco global era moderado. E de repente, do nada, eles mudaram para alto. Aí eles falaram que foi um erro de escrita, um erro de interpretação, enfim, aí estou deixando até, tem um link aí da notícia para vocês darem uma lida. Mas basicamente hoje eles estão falando que o nível está muito alto, alto em termos regionais e alto em termos globais, ou seja, risco alto, né? Que antes era moderado. Uma outra coisa, e isso que me deixou com a pulga atrás da orelha, foi que o prefeito da cidade lá da China, que foi a cidade mais afetada, falou que escondeu dados sobre o coronavírus. E eu desconfiei disso por acaso ontem, né? Que eu fui pegar os dados, estava dando uma analisada, reformulando o modelo, vendo se ele estava batendo, se não estava. E aí eu vi que tinham dados lá que não estavam batendo, tinham umas informações inconsistentes. Em especial, a planilha estava desbloqueada para comentários. E havia um comentário ontem, hoje já não tem mais o acesso está diferente, mas ontem tinha um comentário dizendo que o governo da China não estava atualizando os dados há mais de 20 horas. E aí eu comecei a dar uma olhada e ver que os valores que eles estavam divulgando lá, hora batia, hora não batia. Então eu tinha, para uma certa data, eu tinha um certo valor e de repente não era mais aquele valor. Aí você vai ver uma planilha com uma diferença de uma hora, dava uma quantidade enorme aí de alterações. Aí a planilha de ontem, que eles divulgaram ontem, tinha um valor. Aí alguém falou que não estava sendo divulgado os dados. Aí veio uma outra pessoa, postou um site lá de um. Eu não sei exatamente o que é, mas lá da China mesmo, postou um site que estava dando as atualizações. E aí eles fizeram a correção na planilha depois. Então, por conta dessas inconsistências que têm ocorrido, eu decidi mudar a forma de trabalhar. Mais um dado interessante é
é outro mundo lá, né? Eles vão construir 2 hospitais. Basicamente, aí, em questão de menos de 15 dias, eles vão construir 2 hospitais. Essa imagem que vocês estão vendo aqui no fundo é o canteiro de obras do primeiro hospital. Tá? Então, você olha a quantidade de máquinas, a quantidade de pessoas trabalhando, a construção está a todo vapor 24 horas por dia. Tem 24 horas por dia, tem gente trabalhando lá. Então, eles vão construir um hospital que deve ser concluído dia 3 de fevereiro, e depois um segundo hospital com mais 1.000 leitos dentro de mais ou menos aí uns 15 dias. O primeiro hospital, 25 mil metros quadrados. O segundo hospital, 1.000 leitos, exclusivamente para atender casos de coronavírus. Tá? Eles não vão tratar outra coisa, exceto, pelo menos inicialmente, né, exceto o coronavírus. Isso já demonstra uma grande preocupação com a forma com que esse vírus está se proliferando e crescendo. Inclusive, a gente tem hoje eu estou gravando esse vídeo, agora são 3 horas da tarde do dia 28 de janeiro de 2020. A gente tem um caso suspeito lá em Minas Gerais de uma pessoa que possa ter coronavírus. Surgiram casos aí, mais casos nos Estados Unidos, mais casos no Japão. Na Europa a gente só tinha a França com um caso de coronavírus, agora apareceu um caso lá na Alemanha. E em termos de números que a gente tem, são esses daqui. Então, basicamente, eu mudei um pouco a forma de trabalhar com a tabela. Se vocês observarem o vídeo anterior, vocês vão lembrar que existia mais uma coluninha aqui, que era o número de casos suspeitos. Só que esta coluna, do dia para a noite, ela deixou de ser publicada lá no site. Não sei por que motivo, não sei se eles perderam o controle, né, de casos suspeitos ou se estava muito difícil de contabilizar. Eles passaram a publicar apenas estas 3 informações aqui que vocês estão vendo aqui. Essas 3 informações, que é casos confirmados, mortes e recuperações. O maior problema estava ocorrendo justamente nesta coluna dos casos confirmados, que estavam tendo divergências. A gente tinha uma planilha que estava. A planilha de ontem, se eu não me engano, ontem foram 3 planilhas que eles soltaram. Uma delas, o número de casos confirmados estava muito próximo desse valor aqui. Este valor aqui embaixo, estava muito próximo desse valor aqui de cima. E isso me gerou uma certa estranheza neste momento principal. Na verdade, eu fiquei até frustrado, falei, poxa vida, meu modelo não está mais batendo. E foi daí que eu comecei a dar aquela investigada nas planilhas e eu vi que ao longo do tempo tiveram algumas modificações. Então eu decidi trabalhar com as medições únicas por dia, que pelo menos a gente tem aí uma chance menor de que o valor esteja que seja alterado ao longo do tempo. E além do que, não sei se vocês lembram que a gente tinha um gráfico que ele ia subindo. Lembra que eu até mencionei isso para vocês? Eu falei assim, ó, ele aumenta bastante, depois ele aumenta menos, aumenta mais, aumenta menos, aumenta mais, aumenta menos, aumenta mais, aumenta menos. O que a gente esperava para a próxima medição? Que fosse ter um aumento grande. E aí que foi nesse momento que eu percebi. Na medição seguinte, em vez de ter esse pico, ocorreu isso aqui. Houve um aumento moderado. E nessa inconsistência aqui, baseado nesse comportamento, que aí que eu fui pesquisar, que eu fui descobrir, aí eu vi que eles estavam omitindo informações, enfim, tudo surgiu, tudo começou justamente por conta desta inconsistência. Eu esperava isto e não isto. E o site tinha divulgado justamente isto. Tá? Então aí eu falei, não, vamos trabalhar só com um valor, uma medição por dia. Então, basicamente, o que a gente vai ter é isso daqui, ó, as medições do dia 22 até o dia 27. Dia 28 a gente ainda não tem a medição oficial, que provavelmente vai sair só mais à noite. E a gente tem esse comportamento gráfico aqui.
Tá? Então você vê que o vírus é o que eu tinha falado, né? Isso aqui tem cara de ser um modelo exponencial, ele começa devagarzinho, de repente começa a explodir loucamente, sobe brutalmente. Os modelos mudaram um pouco, mas não muito, tá? Assim, a gente tinha, a gente estava trabalhando, se eu não me engano, eram 8, 10 valores no último vídeo. Então agora a gente passou a ter 6 valores. A gente reduziu o tamanho da nossa amostra. E com isso, por um lado, fica muito fácil ajustar um modelo, porque a gente tem poucos números. Por outro lado, esse modelo ele se torna um pouco mais impreciso. Então, deixa eu tirar aqui minha câmera que eu estou bem na frente aqui dos valores. Então vamos lá. A nossa tabelinha, esta linha pontilhada aqui no fundo é a projeção, e esta linha aqui, basicamente, é a linha dos valores reais, os dados reais divulgados. Tá? Então, a gente tem aqui uma reta sendo ajustada por esses pontos. Veja que essa reta está passando basicamente no meio dos pontos. Tá? Por enquanto, é um modelo razoável, praticamente 90% a qualidade do modelo, mas não é algo excepcional. Tá? Daria para a gente eventualmente tentar melhorar esse modelo, mudando um pouquinho aí de linear para um outro tipo. Então grave esta porcentagem. Basicamente é 89,5% o ajuste, a qualidade do ajuste. Quando a gente passa para um modelo polinomial, olha isto daqui. A gente tem aqui uma qualidade de 99,35%. Quer dizer, o ajuste está muito bom. E basicamente, se você observar, você tem aqui os valores, né, nesse quadradinho aqui, ó, você tem os valores reais, que corresponde a essa linha laranja, basicamente em cima desta linha exponencial. Dessa linha polinomial, desculpa. Esta linha aqui é o modelo x ao cubo, tá? Eu não sei se eu falei exponencial, é que eu estava com exponencial na cabeça. É o modelo x ao cubo. Então, que eu até tinha falado no último vídeo, que era um dos meus modelos prediletos, que eu considerava como sendo um bom modelo. E, de fato, ele está indo muito bem. Então veja que a gente tem a projeção para os próximos dias, né? 27 é o período 6, então período 7, 8, 9 seriam as próximas projeções. A gente já vai ver sobre isso. Deixa antes mostrar o modelo exponencial. O modelo exponencial está... Opa! O modelo exponencial ele está com um ajuste bom, né, muito bom, por sinal, mas um pouco inferior ao modelo polinomial. Então a gente tem aqui uma curva que por enquanto está se comportando bem com os dados. Eu diria que nos próximos dias a gente vai ter uma definição um pouco melhor se esse modelo vai se comportar um pouco melhor com... Ficou ruim essa frase, né? Coisa horrível. Mas em breve a gente vai ter uma definição, assim que a gente tiver mais dados, uma quantidade maior de dados, uma amostra maior, portanto, se esses dados vão se comportar melhor segundo um modelo exponencial ou segundo uma função polinomial, de grau 3 que eu estou usando. O modelo de grau 2 também está se comportando bem. Só que eu acho que pela condição dos valores, eu tenho percebido que a cada atualização o modelo de grau 3 tem se comportado um pouquinho melhor. Tá? Bom, o que tudo isso significa? Né? Para que você faz tudo isso? Basicamente para realizar as projeções. Quer dizer, o que a gente espera, baseado no intervalo de confiança de 95%, que ocorra nos próximos dias. A gente até teria condições de fazer uma projeção mais para frente, para o futuro. Só que isso daí demandaria aí, uma assertividade muito grande no modelo. Tá? A gente viu que, segundo o modelo linear já está perdendo a sua qualidade. Ele já não está com uma qualidade muito boa, tá? Aí na casa dos 80 e pouco, 90%, vai. Não está ruim, dá para aceitar, é aceitável um modelo assim, mas existem modelos melhores para a gente. Basicamente, o que diz o modelo linear? Basicamente diz que a previsão para hoje, para os dados finais de hoje, é aí de 3.000 até 6.000 pessoas aproximadamente. Sendo que dia 30
né? Então hoje é terça, dia 30 é quinta-feira. A gente tem aí uma estimativa por esse modelo linear de 4.500 a 7.700 pessoas, aproximadamente. Agora, olha o que ocorre com o exponencial. Por isso que eu digo que esse modelo é brutal. A gente tem aqui, ó, a gente está analisando isso aqui. Tá? Agora eu estou tentando prever esse dado aqui, que é o dado para hoje. Para hoje já está falando de 4.600 até 8.900. Comparativamente, ó, 4.600 é quase metade disso aqui, né? Basicamente é o ponto médio aqui. Então a gente tem aí uma quantidade bem maior aqui. Mas o que assusta mais, na minha opinião, minha humilde opinião, são esses valores aqui, ó. É o limite que esse modelo prevê com 95% de confiança. E lembrando que o modelo exponencial está com 97% aí de explicação. Né? O número de infectados baseado consegue ser explicado pelo tempo em 95% através daquele modelo. Basicamente é isso aí. E olha que impressionante, 20 mil pessoas até quinta-feira, por esse modelo, sendo que o mínimo é de 12 mil. Muito bem, vamos para o próximo modelo, que é o polinomial, que é o que eu falei que está sendo um meio termo, né? Ele está dando uma suavizada no exponencial, mas ele está mais assertivo que o linear. De qualquer maneira, perceba que a gente tem uma quantidade também bem elevada, e para quinta-feira, de 8 a 14 mil pessoas. A gente tem aqui o modelo, essas barras compridas representam justamente esses intervalos. Tá? Então, para você que não está entendendo o gráfico, vou dar uma explicada bem rápida. Seria o seguinte: eu construí os intervalos de confiança, então esses dois aqui são os limites, tanto superior quanto inferior do intervalo. Então, você tem aqui o limite inferior do intervalo e você tem aqui o limite superior do intervalo para esta data, que é o período 7. Então, quando você analisar o período 7, que seria esta barrinha aqui, ó, o que você vai ter que analisar? O topo dessa barrinha, esse valor aqui, essa bolinha vermelha é o valor previsto pelo modelo. Tá? Então, esse valor que está aqui é o valor que nada mais é do que a nossa previsão, utilizando o modelo. Agora, se você observar esta parte de baixo aqui, esse valor menor aqui, e jogar aqui para o eixo y, aqui vai dar um resultado. Esse resultado, basicamente, é esse número aqui. E se você fizer a mesma coisa com o topo dessa barra, joga aqui para o eixo y, vai dar um número, que basicamente é este número que está aqui. Tá? Então, a gente tem aqui a nossa previsão e o que deve ocorrer com o número de infectados baseados neste modelo polinomial, para o final do dia de hoje. Então, a gente tem esta previsão aqui. E assim sucessivamente. Então, você pode perceber que aqui a gente tem um crescimento. Aqui você vai ter o valor inferior, está um pouquinho abaixo de 12 mil. Na verdade, eu estou olhando aqui para o 9. Aqui. Esse valor aqui está mais ou menos aqui, um pouco acima de 8 mil, que na verdade é 8.300. Este valor aqui, um pouco acima do 14 mil, na verdade ele vale 14.315. Tá? Eu, na verdade, gostaria de ter feito um vídeo hoje um pouquinho diferente, porque o meu intuito era justamente comentar com vocês a respeito dessa evolução, né? A modificação do modelo, como que a gente faz, se faz sentido fazer isso, por que pode ser feito, por que não pode, o que é o certo, o que é o errado. Só que como teve essas informações mascaradas, né, que a gente não estava obtendo dados satisfatórios, eu resolvi reformular o modelo. Então, eu vou aguardar os próximos dias para ir realizando essa discussão da evolução do modelo, do comportamento, o que está valendo, o que não está valendo, por que eu estou fazendo tudo isso, ao longo dos próximos dias.
Tá? Então hoje a gente fica só com essa atualização das notícias. Os novos modelos eu estou apresentando para vocês acompanharem aí comigo. E aí nos próximos vídeos, aí sim eu vou fazer uma discussão um pouco mais detalhada de cada modelo. A gente vai analisar o comportamento desse modelo versus resultado, quer dizer, se ele está se os dados reais estão batendo com os dados previstos, e aí a gente faz a atualização do modelo e aí eu vou explicando um pouquinho para vocês como que funciona tudo isso, tá bom? Bom, gente, se você gostou, deixa o seu curtir, se inscreva aqui no canal, clica lá no sininho para receber as notificações, aí você vai ser avisado dos próximos vídeos que eu publicar aqui no canal do Professor Guru. Eu espero que você tenha gostado, a gente se vê num próximo vídeo. Tchau!